Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futebol 12. Me chamo David Araújo e hoje falaremos sobre o jogo entre França e Iraque que ocorreu há pouco tempo, tá? Tô gravando esse vídeo quase depois de encerrar o jogo, né? Um jogo que teve alguns problemas em relação a questões climáticas, mas a gente vai falar sobre esse assunto depois. Vamos falar sobre a escalação da França, vamos tentar não enrolar tanto aqui. Vamos falar sobre a escalação da França. A França veio a campo com o Mike Maignan no gol, no esquema 4-2-3-1, Mike Maignan goleiro. Na lateral direita, Jules Koundé, dupla de zaga, Upamecano e William Saliba, né, do Arsenal, Upamecano do Bayern de Munique. Lateral direita, nós temos o Digne, né? Digne que passou pelo Barcelona, a gente conhece ele. Os meio-campistas, nós temos o Kone, né? O Kone, né? Que veio no lugar do Tchouaméni, né? Jogador do Real Madrid. O Kone é outro jogador que veio no lugar dele. Nós temos aqui também no meio campo, ao lado dele, o Rabiot. E aí, o quarteto de ataque, né? Nós temos Barcola, Ousmane Dembélé, mas ali como um segundo atacante, barra meia, enfim. Olise pelo lado direito e mais à frente, Mbappé. Na real, o Dembélé estava jogando de fato como um meia, né? Como camisa 10 ali. Então, rapaziada, o jogo começa com a França, como sempre, jogando para ganhar o jogo. Nenhuma novidade, nenhuma surpresa, né? Todo mundo esperava que a França ia vencer esse jogo. O Iraque é uma seleção que, teoricamente, é a seleção mais fraca do grupo. Noruega destruiu o Iraque, meteu 4-1 nos caras, né? Engoliu os caras na primeira rodada. Haaland fez 2 gols naquele jogo. Eu ia fazer pós-jogo daquele jogo, mas acabou que eu acabei não fazendo. Eu ia fazer, mas acabou não fazendo. Mas foi exatamente o que aconteceu, né? A Noruega meteu 4-1 na seleção do Iraque. E é uma seleção que realmente não dava para esperar muita coisa de uma seleção que está num grupo com Noruega e França. Para mim, eu acho que França é o mais forte, né? É o time mais forte desse grupo. Mas, assim, realmente, basicamente o Iraque está brigando aí para pelo menos ficar em terceiro lugar e tal. Mas vou dar uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o grupo I, certo? O grupo da França é o grupo I. Eu vou mostrar para você, dizer na verdade, né? A situação do grupo I, só para vocês terem uma ideia. Grupo I um pouquinho mais embaixo, grupo I aqui. Noruega nesse momento está ganhando de 3-2 do Senegal, tá? Senegal que aparentemente vai para repescagem, né? E eu acredito que o Iraque vai acabar caindo nesse grupo, tá? Acho que é mais fácil de acontecer. Senegal não é uma seleção fraca, fraca a ponto de perder para o Iraque, na minha opinião, né? É uma seleção africana fortíssima. Então, basicamente, a briga é entre... na verdade, a briga é entre Senegal e Iraque para ver quem fica com o terceiro lugar. Porque a situação aqui é um pouquinho diferente da do grupo nosso, por exemplo, do grupo C. E de outros grupos aqui, por exemplo, o grupo da Argentina também tem uma diferença. Aqui a gente está vendo que os dois piores colocados, né, o terceiro e o quarto lugar, não somaram nenhum ponto, nem Senegal nem Iraque. E Noruega está com 6, França está com 6 em primeiro lugar, e a Noruega está em segundo com 2 vitórias cada, só que a França passa por saldo de gols, por um gol de saldo a mais que a Noruega, né? E aí acaba que fica dessa maneira a situação do grupo I, né? Então a gente falou sobre a escalação,
a gente vai falar sobre as estatísticas desse jogo entre França e Iraque, beleza? Vamos falar sobre as estatísticas. Vamos lá. A França teve 19 finalizações, 5 no alvo, né? 19 chutes, 5 foram no gol. O Iraque só teve 4, nenhuma foi no gol. Nada muito perigoso para a França. Posse de bola 56% a 44%, né? É uma posse de bola razoavelmente acima, né? É quase como uma margem de erro, mas 56 é quase 60%, né? Então, realmente é uma posse de bola que diz muito sobre o jogo, né? E é isso, basicamente. São essas as estatísticas e... Peraí, só um segundo, rapaziada. Pronto, rapaziada, ocorreram interrupções aqui, mas dessa vez não terá mais uma. Tá? Eu falei sobre as estatísticas do jogo, né? E agora a gente vai falar sobre o jogo em si, né? A França começou o jogo jogando como a gente esperava, trocando passes, posse de bola, cadenciando e, sobretudo, sufocando, né, o time adversário, né? Ela tem a França ela tem essa característica de sempre sufocar os times adversários, né? Sempre trocando passes, enquanto o Iraque ele veio de uma maneira até que modesta, tá? Veio de uma maneira meio que jogando de uma forma não tão covarde, né? O Iraque não se acovardou frente ao poderio de ataque da França, né? Ao poderio do quarteto francês de ataque, que é super incrível, super estrelado, né? Com jogadores que têm uma qualidade extremamente alta, né? Você tem ali um Mbappé, você tem um Dembélé que até pouco tempo foi o melhor jogador do mundo, você tem o Olise, que é um grande destaque nessa temporada anterior, nessa última temporada. Então você tem aqui jogadores, né? A França tem um material humano muito bom. A França tem um material humano. O Didier Deschamps, o treinador da França, tem um material extremamente talentoso. É um material humano extremamente talentoso e muito útil, né? Jogadores muito talentosos, como eu havia dito, com exceção de alguns jogadores aqui e ali, tipo Digne, até o Malo Gusto, né? O Malo Gusto, que assim são jogadores meio assim, assim, o problema da França, eu vou dizer qual é. O problema da França é sistema defensivo. Por mais que eles sejam um time bom, um time que tem um meio de campo até que interessante, vocês tem o Cherki, por exemplo, o próprio Rabiot, né? Tem o Tchouaméni, mas assim, o sistema defensivo tem uns jogadores que não são à altura do time que a França tem, do meio para frente, né? Você tem ali o Malo Gusto, você tem o Digne, né? O próprio Digne, você tem o Theo Hernandes, que não é mais aquele Theo Hernandes de antes, quando ele saiu, na época que ele estava no Milan, não é o mesmo. Aí você tem o Lucas Hernandes, que não tem um mínimo de protagonismo no Paris Saint-Germain. O titular é o Nuno Mendes, e eu nem lembro qual foi a última vez que o Lucas Hernandes entrou numa partida de Champions League, né? Até porque eu não assisto mais campeonato francês desde quando o Neymar saiu do Paris Saint-Germain. Eu meio que perdi um pouco o interesse em assistir campeonato francês e o Paris Saint-Germain como um todo. Eu vi algumas coisinhas, tipo uns lances do Endrick pelo Lyon e tal, mas não parei para assistir, né? Uma coisa que eu me arrependi foi não ter visto o jogo entre Paris Saint-Germain e Lyon, quando o Endrick estava lá, fez gol e tudo, né? Com o Lyon vencendo o Paris Saint-Germain, que viria a ser campeão francês nesse ano, né? Mas assim, infelizmente acabei não vendo esse jogo. Deve ter sido um ótimo jogo, ainda mais para o Endrick, que vai voltar para o Real Madrid, vindo bem
no jogo, né? Vindo bem na temporada, uma temporada boa. Mas enfim, Iraque veio numa formação 4-5-1, ao invés de botar a linha defensiva muito fechada. Eles colocaram um meio de campo mais povoado, né? Sempre tentando sair jogando com a bola no chão, né? Propondo o seu jogo da maneira que eles achavam melhor, né? A maneira que eles julgavam ser a melhor forma de jogar, né? E como eu disse, não se acovardou em jogar contra a França, não perdeu, não teve medo de jogar com os caras, não, eles não se intimidaram, eles tentaram, né? Só não tiveram tanta oportunidade, não conseguiram gerar tanta oportunidade, e além do mais, as chances que tiveram, eles não conseguiram aproveitar. Na verdade, eles não tiveram grandes chances. Na verdade, quanto mais o Iraque batia, mais o Iraque apanhava. Essa é a grande realidade do jogo, tá, rapaziada? Então, a gente vai começar a falar sobre o jogo, beleza? O jogo acontece, no jogo acontece o seguinte, logo aos 13 minutos, gol do Mbappé, né? Primeiro gol do Mbappé que já ultrapassou aí o Olivier Giroud na artilharia da França, já ultrapassou o Griezmann, provavelmente já vai ultrapassando o Griezmann, né? Já está encostando no Messi na artilharia da Copa do Mundo. O Messi no último jogo fez 2 gols lá contra a Áustria hoje, né? Marcando sua história, passou o Miroslav Klose e o Mbappé tá na cola dos caras, chegou a 15, né? Chegou a 15 com esses 2 gols, igualando o Ronaldo Fenômeno com 15 gols. Daqui a pouco já vai botar o Miroslav Klose cada vez mais a fundo nesse ranking. Então o Mbappé, ele recebe a bola do Olise, né? O Olise que fez uma partida muito boa, tá? O Olise, eles meio que trocam passes, né? A França meio que já trocando passes ali como eu vou dizer, em aproximação na área. Ele recebe ali na entrada da área e o Mbappé chuta de fora da área, mete um belo de um chute, né? O Mbappé fez um gol até que parecido com o gol do Vinícius Júnior contra o Marrocos, né? Que ele pega ali meio que de longe, só que o Mbappé pega na entrada da grande área, né? E chuta mais ou menos no local onde o Vinícius Júnior fez o gol do Brasil. Foi bem parecido. E aí, depois, deixa eu ver aqui, só para ter uma certeza. Aos 54, já no segundo tempo, o primeiro tempo aconteceu, de relevante aconteceu só isso mesmo, só o gol do Mbappé. Só que aí o que acontece? Houve paralisação, o jogo foi paralisado por questões climáticas. No meio da partida começou a chover bastante, teve bastante chuva, né? E aí com isso acionaram o protocolo, né, para poder pararem o jogo enquanto a chuva diminui por causa de risco de raio, né? Pessoas poderiam acabar indo de base nesse momento, né? E isso ocorreu bastante, por exemplo, no Super Mundial de Clubes, né, que ocorreu ano passado. Teve muitas essas questões aí de paralisação por causa de questões climáticas, né? Então, nesse jogo ocorreu exatamente isso, né? O jogo ocorreu ali nos Estados Unidos, né? E na Filadélfia, né? Que foi o mesmo lugar onde ocorreu o jogo do Brasil contra o Haiti, né? E ocorreu essa questão aí de questões climáticas que acabou atrapalhando o jogo, né? Depois teve o intervalo, e aí quando teve o intervalo o jogo realmente foi confirmada a paralisação. O primeiro tempo aconteceu normalmente e no segundo tempo quase não aconteceu. O segundo tempo ficou paralisado aí por bastante tempo, demorou mais ou menos umas 2 horas ou mais, ali umas 2 ou 3 horas para o jogo retomar. A FIFA queria que o jogo fosse iniciado pelo menos às 9h30 da noite e foi o que aconteceu, né? Teve a paralisação, questões climáticas, chuvas fortes, e aí às 9h30 rola
o segundo tempo, né? E aí o segundo tempo acontece o quê? Gol do Mbappé aos 54 minutos, né? Gol do Mbappé aos 54 minutos. O Mbappé, eu não tenho lance, cara. Eu não vi o lance na hora. Na hora não, na verdade eu vi o gol, mas nos melhores momentos. Quando eu tava assistindo o jogo, eu vi o gol, mas nos melhores momentos, meio que não apareceu lá, mas eu lembro, tá? Foi um lance onde ocorre um erro na saída de bola, a França tá lá no campo de ataque no campo de ataque, né? No campo de defesa da equipe iraquiana, e aí o jogador, né? O goleiro, a bola vai pro goleiro, né? Dos caras, e aí eles vão lá, o zagueiro do Irã dá uma zagueirada, né? O goleiro tenta a saída de bola e aí a bola sobra para o Mbappé fazer o segundo gol, né? Acaba tocando a bola errado, né? O sistema defensivo acaba tocando a bola errado e o Mbappé, né? Sobra, né? Fica tranquilo pro gol, né? E na realidade quem ficou com a bola foi o Dembélé, tá ligado? O Dembélé, ele pegou a bola na hora da pressão. Ele pegou a bola, só que ele deixou para o Mbappé, tocou para o Mbappé ali, e aí o Mbappé fez, não perdoou. E aí 2-0 França. E agora a gente vai falar sobre o segundo tempo, né? Falando do segundo tempo, continuando. O jogo teve a paralisação, beleza. E aí teve, mais ou menos ali no momento seguinte, teve o... Não, eu tô... Não, exatamente. O Mbappé tentou um drible logo após esse lance aí do gol do Mbappé. O Mbappé recebe a bola na área, um passe acho que foi do Dembélé, exatamente. Ele recebe a bola do Dembélé. E aí ele tenta um drible, mais ou menos ali na área. Consegue, ele dá uma espécie de toque duplo, quem conhece, quem joga futebol, tá ligado? Né? O toque duplo, que o jogador dá aquela balançada ali e dribla, né? Tipo um drible de corpo, dribla o jogador do Iraque, e aí ele acaba deixando a bola para o Olise chuta, a bola vai no travessão. Aos 20 minutos teve o gol do Dembélé, aos 20 minutos do segundo tempo teve o gol do Dembélé, né? O Dembélé que recebe a bola do Olise, o Olise dá aquele passezinho ali, ó. Eles estão lá trocando passes no campo de ataque, né? E aí o Dembélé recebe o passe do Olise, ele domina com a perna esquerda e chuta com a perna direita e faz um belo de um gol. O Dembélé, que é ambidestro, para quem não sabe, ele chuta com as duas pernas, então ele tem essa qualidade de chutar com as duas pernas e realmente é uma qualidade e tanto para um jogador como o Dembélé que está fazendo seu primeiro gol em Copas do Mundo, Dembélé que participou da Copa de 18, participou da Copa de 22, participou também dessa Copa de 26, né? Ou seja, ciclo aí de 3 Copas do Mundo, um gol marcado, né? Tudo bem, ele está em boa fase, foi melhor do mundo jogando pelo PSG, fez um bom jogo, né? Na última partida de Liga dos Campeões na final, né? Fez um bom jogo, né? E assim, Dembélé está vivendo uma ótima fase no futebol, né? O Dembélé que foi criticado por muito tempo, né? Questionado porque o Neymar não foi o melhor do mundo e o Dembélé acabou sendo um bagulho sinistro. No futebol acontece coisas inacreditáveis. Aos 44 minutos, o Mbappé, né, já no final do primeiro tempo, do segundo tempo, o Mbappé recebe a bola em velocidade, mais um erro na troca de passes do Iraque, é bem parecido, né? O Iraque erra o passe já perto do ataque, né? E o Mbappé corre, né, com aquela velocidade característica dele, tem a explosão, a velocidade absurda. Ele vai lá, recebe a bola, corre, né, e na corrida ele acaba chutando a bola já meio que sem ângulo, bem parecido com o lance do Matheus Cunha, né, no Brasil. Ele chuta a bola, mas aí acaba indo para fora. E basicamente esses foram os lances mais importantes desse jogo, né? A França, favorita para passar em primeiro lugar nesse grupo. O jogo entre França e Noruega vai ser interessante de ver. Vai ser interessante, cara.
A Noruega, cara, é uma seleçãozinha aí que, rapaz, tô achando bem bacana, tô achando um time bem encaixado, um time que tá fazendo uma Copa do Mundo depois de muitos anos aí, desde a época do pai do Haaland, né? Lá nos anos, acho que é nos anos 90, anos 80, uma parada do gênero, né? Bem nessa época mesmo, né? A Noruega volta a disputar uma Copa do Mundo, o Haaland desencanta, fazendo gol contra o Iraque. O Iraque, que, sinceramente, mano, vai apanhar de todo mundo desse grupo. Aí eu aposto que até a própria, é, próprio Senegal vai bater nos caras, porque infelizmente o Iraque, né, veio só para curtir nos Estados Unidos, ou não, por causa da questão aí geopolítica, né? Teve uma questão problemática, né, que os jogadores iraquianos passaram 7 horas para fazer interrogatório, né? Então nem é legal brincar com isso, porque realmente é uma coisa séria, é uma coisa bem complicada, né? Essa questão aí. Mas infelizmente o Iraque veio só para dizer que participou da Copa do Mundo mesmo, infelizmente. Era o que era de se esperar, né? Não esperei menos do que isso. Mas e a França, favoritíssima para passar em primeiro, vai chegar bem no mata-mata e vai ser bem complicado para a seleção brasileira, né? A gente tem que ficar de olho nesses caras, né? Seleção tem que abrir o olho também, tem que jogar bem contra a Escócia. Quarta-feira vai ter o jogo e eu espero que a seleção brasileira faça um bom jogo na quarta. E, cara, basicamente foi isso que aconteceu no jogo. Na minha opinião, a França jogou bem, a França dominou o jogo. Agora vamos falar sobre as substituições, antes de terminar o vídeo, que eu esqueci de falar das substituições. Deixa eu só ajeitar aqui. Ok. Substituições, o que ocorre na França? Na França sai o seguinte: sai o lateral direito Koundé, sai o Dembélé, sai o Barcola, sai o Olise e sai o Mbappé. E aí entra o Malo Gusto, né, no lugar do Koundé, Marcos Thuram no lugar do Dembélé, Doué no lugar do Mbappé, Cherki, né? Não, na verdade o Doué entra no lugar do Dembélé e o Thuram entra no lugar do Mbappé. Cherki entra no meio de campo também ali, no lugar do... Acho que do Rabiot, né? Ou do... Qualquer um dos meio-campistas, do outro também, do carinha, esqueci o nome dele, do Koné também. Pode ter sido no lugar de um deles, tá? Cherki, aí tem o Akliouche, e foram essas as substituições da França. E é isso, rapaziada. Foi basicamente isso que aconteceu durante o jogo. Jogo bem legal, jogo bom de se assistir. O jogo bom mesmo vai ser o jogo entre França e a Noruega no próximo jogo, na última rodada. Esse grupo vai ser bem interessante. Jogo de Brasil contra a Escócia, estarei aqui para fazer pós-jogo. E basicamente é isso, né? Teve o jogo da Argentina, mas eu substituí o conteúdo para falar sobre outro assunto. Mas basicamente é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Dá um like, compartilha. Espero que vocês tenham curtido a análise. Dê uma compartilhada aí nos vídeos. Divulga aí pra galera. Estamos chegando a 30 inscritos. Muito obrigado a todos que estão me apoiando e é basicamente isso, galera. Tamo junto, até a próxima, valeu, até amanhã. Muito provavelmente vai ter jogo interessante amanhã na Copa do Mundo pra gente falar sobre. É isso, valeu, tamo junto, até amanhã, valeu, até a próxima.